On sound. On sound. On sound. Cumprimentou a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Tô nem um pouquinho nervosa, né, irmãos? Nem um pouquinho. Mas eu confesso que, desde o início do culto, eu creio que Deus tinha algo para mim e para a tua vida nessa noite. Quero que você preste muita atenção nessa palavra, que não era para mim pregar hoje, né, pastora? Não era para ser hoje. Thaís tinha falado comigo que eu iria trazer uma palavra na quinta-feira. Aí a pastora falou, não, vamos mudar o negócio, vai pregar amanhã, domingo. Eu falei, hoje 4 horas da tarde. Eu falei, eu nem preparei os bolsos ainda, era para ser na quinta. Mas vindo da pastora Zeni, irmão, a gente já sabe, né? Tudo está previsto. Eu falei, amém, Jesus. Então é hoje que eu tenho que pregar. Mas eu preparei, Senhor, uma palavra de portas abertas. E é domingo. Mas Deus começou a falar no decorrer do culto, desde o início do culto. Como Deus testifica, e eu comecei a entender. E eu falei, era hoje, para essa palavra ser ministrada para a igreja. Um culto de mulheres não, né, irmão? Hoje celebramos o Dia das Mulheres. Desde já eu queria parabenizar todas as mulheres. E a palavra que Deus me deu, ela não é somente para as mulheres, né? Eu falei, Senhor, que palavra que eu vou trazer na noite desse dia? E veio lá na minha mente a palavra que diz lá em Provérbios, vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Quando Deus vai falar nesse Provérbios aqui, que a mulher sábia edifica a sua casa, se você quiser botar aí Provérbios, você pode botar Provérbios. Bota aqui no telão, só para a gente ficar firmado na palavra. Provérbios 14:1. A palavra de Deus vai dizer que, quando Deus criou a humanidade, lá em Gênesis, a palavra do Senhor vai dizer que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Quando Deus vai falar aquilo ali, a palavra homem, Ele está dizendo o gênero na humanidade. Ele não está falando somente numa classe de homem ou de mulher. Ele está falando na classe toda da humanidade. Mas quando eu leio em Provérbio que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, eu vi uma classe direcionada a nós mulheres, mas que vai servir para todos os homens que estão ouvindo nessa noite, porque a palavra do Senhor vai dizer para mim que serão 2 uma só carne. Então, se serve para o meu cônjuge, logicamente vai servir para mim. Eu quero que os homens também peguem essa palavra em nome de Jesus. Quando eu li a palavra, e a gente tem mania de dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, eu li com mais calma e às vezes uma palavra faz toda a diferença. E a palavra vai dizer que aqui está a mulher sábia, mas na minha leitura vai dizer que toda mulher sábia edifica a sua casa. É diferente a mulher sábia para toda mulher sábia edifica a sua casa. Logo eu entendo que a mulher, aleluia, sendo sábia, obviamente ela vai edificar o seu lar. Não é verdade? Se toda mulher sabe, logicamente eu já entendo dessa forma. E hoje foi um culto desde o início que Deus tem falado muito em família. Desde o início, Deus está falando de família. Sendo um culto de mulheres, Deus está tratando com famílias. Eu comecei a entender a palavra do Senhor para essa noite. E logo quando foi falado na quinta-feira que era um culto de portas abertas, eu tinha preparado uma palavra que fala sobre portas. E há muitas campanhas que nós vimos aqui, eu ouvi falando, que como Deus falava de portas que só Deus abre, portas que só Deus fecha, aleluia, e que Deus trabalha também com portas fechadas. O pastor Samuel trouxe essa palavra, edificando na nossa vida, que Deus trabalha também com portas fechadas. E eu falei, Deus trabalha com portas de várias maneiras, mas tem uma porta que cabe a mim e a você abrir e a fechar. Você sabia disso? Tem portas que só Deus, né, irmãos? Ele abre porta, ele fecha, ele faz como ele quer. Mas tem uma porta, que é uma porta muito importante, que só você pode abrir e pode fechar essa porta. Aleluia. Essa é a porta do nosso lar. Aleluia. Essa porta, irmã, ela precisa estar totalmente blindada. A nossa casa, ela precisa ser blindada. Porque onde mais o inimigo tem afetado, tem lançado seus dardos sobre as famílias. Como bem disse aqui a missionária Mônica, que altos índices, né? Fiquei muito surpresa.
Os lares que não têm altar de Cristo acontecem essas coisas. Mas o nosso lar precisa ter um altar de Cristo para não acontecer essas coisas. Aleluia, porque se eu sou nova criatura, novas coisas eu tenho na minha vida e no meu lar. Tem coisas que no meu lar eu não posso admitir. Se eu sou uma mulher e o meu marido é um homem de Deus, a sua casa é de Deus, nós não devemos admitir. Ainda que o mundo esteja mal, na minha casa não pode estar mal. Na tua casa não pode estar mal. Você precisa decretar isso. Os meus filhos é do Senhor. Na minha casa não há contenda. E se por acaso vier, no outro dia a gente pede perdão. Um olha para o outro e fala, eu te perdoo em nome de Jesus. Aqui na minha casa não pode acontecer isso. Na sua casa não precisamos falhos, sim. Todo dia é bênção? Não. Mas no dia que nós falhamos, nós outro dia, que a poeira baixa, olhamos um nos olhos do outro e vamos acertar as coisas que na nossa casa tem que haver paz. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, a Bíblia vai dizer que ela destrói com as suas próprias mãos. Coisa terrível, irmãos. Aleluia, mas aqui não tem tola não, irmãos, em nome de Jesus. Aqui temos mulher sábia, que escolhemos a melhor parte. Aleluia, e eu vejo aqui, irmãos, uma passagem que fala muito sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando a falar quero falar sobre casa blindada. Eu estava pensando nisso em casa, eu falei, você já viu porta de carro blindado? É pesada, né? Uma porta pesada, aqueles carros blindados são pesadão. O blindado, ele é para que o tá fora não pode entrar. O que está fora, nem tudo que está fora pode entrar na tua casa. Olha com quem você bota dentro da tua casa. Vamos para a palavra? 2 Reis, capítulo 20, versos 12. Aleluia. Palavra muito conhecida. Eu vou ler na minha versão aqui, tá, irmãos? 2 Reis 20, capítulo 12. Isso, para não ter errado. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim. Naquele tempo, enviou Berodaque, Baladã, filho de... Essas partes aqui vou pular, irmãos. E Ezequiel lhes deu... Vou voltar. Filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas a um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, prata, o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou no seu tesouro. Coisas nenhuma houve que não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Só até aqui, essa palavra você conhece. Que palavra poderosa. Se está na Bíblia é porque tem valia para a minha vida e para a sua vida. Não é verdade, irmãos? E a Bíblia vai dizer que Ezequias adoeceu, né? E o profeta Isaías, a gente conhece a história, foi lá e falou para ele que ele ia morrer. Para ele arrumar a casa dele. Que casa é essa? É a casa doméstica, a limpeza doméstica? Não. Ele está falando aqui para ele arrumar a casa dele, a casa espiritual. Como ele estava diante de Deus? Como estava a sua fidelidade? Como estavam as suas obras diante de Deus? Como estão as nossas obras diante de Deus? E Deus fala isso. Isaías o profeta, vai ali e fala para Ezequias, arruma a sua casa, coloca ela em ordem porque tu vai morrer. Mas Ezequias, a Bíblia diz que ele era um homem bom e ele vai aos pés do Senhor. Quando nós recebemos qualquer diagnóstico, seja ele qual for, o primeiro lugar que nós devemos ir é para a presença do Senhor. Porque ele é Deus que muda quadro. Senão ele não tinha mudado o quadro desse homem. Esse homem se derrama na presença do Senhor. E creio eu que ele deve ter falado as suas orações. Senhor, olha quem eu sou, lembra das minhas obras. Eu creio que ele deve ter se aquebrantado de uma maneira tão profunda o seu ser, que comoveu o coração de Deus. Deus já tinha dado um decreto. Mas tem oração que a gente faz perante Deus, que a gente se rasga. A gente fala, Senhor, tu me conhece. Eu tenho pago um preço para ter sua serva. Aleluia. Quando eu quero falar, eu não falo, eu me calo. E Isaías ali, irmão, e Ezequias ali, ele se rasga na presença do Deus vivo. E a palavra vai dizer que Isaías sai do pátio. E antes dele chegar no final, ele volta porque o decreto já tinha mudado. Que Deus vai falar para ele que Deus já tinha ouvido a oração dele e acrescentaria mais 15 anos na vida daquele homem. Imagina a alegria que aquele homem teve naquele momento. Passando essa passagem, os reis lá da Babilônia vão achar que ele ainda está doente, vão mandar alguns mensageiros à casa de Ezequias para levar presentes para ele, para consolar ele da doença dele, porque achava que ele ainda estava enfermo.
levam presentes para ele. Fato curioso, né? Levam presentes para Ezequias. Aleluia. E Ezequias, ingenuamente, abre as portas para aqueles homens da sua casa. Alaio. Abre as portas da casa e mostra tudo. A Bíblia vai dizer que Isaías vai virar para ele, tendo uma conversa com ele, vai falar assim: o que você mostrou? Ele pergunta: o que você mostrou? Aleluia! E quem são eles? Quem são eles que entram na tua casa? Que você tem deixado entrar? Às vezes até com presente, com voto de confiança. Quem são e o que vieram fazer? Nem todo mundo, irmãos, tem que entrar no nosso lar. Foi falado aqui de lá. Foi falado aqui de lá. Eu estava ali meditando. Nem todo mundo está preparado para ver a tua bênção. Nós estamos vivendo dias difíceis. A palavra do Senhor diz que chorais com os que choram e se alegrais com os que se alegram. Mas a coisa está ao contrário. Estão se alegrando com os que choram. Aleluia. Né? E a coisa está ao contrário. Estão se alegrando com os que choram e chorando com os que se alegram. Estamos vivendo dias difíceis. E não dá para colocar tudo junto. Tem que ter alguns critérios para entrar no nosso lar. Porque o nosso lar, irmãos, é o tesouro que nós temos. O nosso lar é o bem mais precioso que nós temos. E nós temos que zelar e nós temos que cuidar. A pastora Zeni falou aqui que família é pai, mãe e filhos. Quando ela falou aquilo, eu falei: Senhor, tá tudo se entendendo. Eu estou entendendo. Está ali, ó, entrelaçada ali, ó. Tem coisa que Deus deu só para vocês. E ninguém precisa saber. Eu sei que nós somos fofoqueiros, de fato somos. Queremos falar, queremos contar. Não é verdade? É do ser humano isso. Mas tem coisas que você não deve contar e nem deve falar. Porque Deus deu para você. A partir de hoje, vigia com quem entra na tua casa. Porque nem todo mundo está de boa fé na tua vida. Isso é que acontece, aquelas pessoas, elas entram carregando aquilo que elas têm. Inveja, palavra maldizente. Nós somos aquilo, nós carregamos aquilo ali para dentro da tua casa. Vou contar um fato que aconteceu para vocês, Deus está dizendo na minha memória. Eu um tempo conheci um pastor. E era um homem, visivelmente assim, né, um homem de fé. E ele começou a falar, um dia eu e meu esposo conhecemos ele. Ele não tinha igreja e ele começou a visitar a nossa igreja. Olha que mistério. E ali naquela época ali, ele falou: vou almoçar um dia na sua casa. Eu: amém, glória a Deus, o pastor vai na minha casa, oh aleluia. Né, bom. E ele chegando ali, ele entregou uns mistérios, ele andou na casa e tudo. Eu: que maravilha, louvado seja o nome do Senhor, um homem de Deus. Foi embora. Passando-se uns 3 dias depois, eu vou na sua casa de novo, eu preciso orar. Amém. Vamos lá. Orou, entregou. Amém. Ele se ajoelhava assim na sala e falava. Amém. E no 3º dia novamente. Comecei a achar aquilo meio estranho. O Espírito Santo já começou a falar no meu coração: tem alguma coisa estranha nesse negócio aí. E ele começava com umas conversas, assim, algumas coisas que eu via que eu não vou entrar em detalhe. Não é nada de intimidade não, tá, irmãos? É coisas financeiras. Ele começou com os assuntos assim. E eu comecei a entender aquilo ali. E eu comecei a falar com o Mauro, eu falei: não é de Deus, vamos fechar, essa porta precisa ser fechada. Não é pessoas que podem entrar na nossa casa. Deus já me deu esse discernimento. E ali nós começamos e fomos nos afastando, aleluia. E depois, irmãos, pouco tempo depois, nós fomos visitar, ele abriu um ministério, nós fomos visitar ainda aquele ministério dele ali, ficamos ali visitando um tempo. E depois eu encontrei com a segunda esposa dele, e a esposa dele me contou histórias catastróficas a seu respeito. E eu comecei a entender, falou que teve polícia, que ele nem mora mais aqui no Rio, irmão, já foi fugido para outra cidade. Nem todo mundo pode entrar na tua casa. Fecha a porta da tua casa. Nem todo mundo que se diz que vai ser. Claro que nós temos servos do Senhor. Ezequias, teve Isaías como profeta ali do lado dele, que entregou. Claro que vamos ter, tem requisitos. Pensa igual a você, serve o mesmo Deus que você?
Aleluia, olha os requisitos. Vive o que eu vivo, crê no que eu creio, ama o que eu amo, se entrega por aquilo que eu me entrego. Aleluia, você compartilha da mesma paixão com Cristo que eu tenho? Você compartilha com a mesma fidelidade com o seu cônjuge no qual eu tenho? Você honra os seus pais da mesma forma que eu acredito que eles devem ser honrados? Você pode glorificar o Senhor? Tem os requisitos. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. O seu lar é lugar de harmonia. Aleluia. Temos que sentar e conversar. O seu lar é lugar que você tem que sair e querer voltar, ter vontade de voltar para sua casa. Nós passamos 10 dias aqui fora e eu falei para o Mauro, é muito bom ir, mas melhor ainda é voltar. Não é verdade? Quando você pode estar na melhor cama, você tem teu colchão duro lá, esse é o meu colchão duro que eu gosto. Esse é o meu travesseiro com a fronha furada que eu gosto. Não é verdade, irmãos? É a nossa casa. Nós temos que ter prazer em voltar para lá. Não temos que ter desprazer. Tem mulheres que andam vagando pela rua porque não tem paz dentro da sua casa. Meu Deus. Irmãos, é inadmissível. E pior que acontece, nós temos que clamar, nos colocar na posição. Homens, como foi dito aqui, honrem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. É um conjunto. Eu cuido de você, você cuida de mim e Deus cuida de nós. E se porventura vierem dias difíceis, estamos juntos. E se o vento soprar, logo tem que passar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu vou aprender aqui também, irmãos, com uma palavra de uma mulher. Ela se chama Abigail, eu creio que muitos conhecem. Que mulher sábia essa mulher, né? Vamos lá ler essa palavra? Deixa eu colocar aqui. 1 Samuel 25:3. Olha que coisa linda, irmãos. Olha isso aqui. 1 Samuel 25:3. Eu preciso falar pausadamente, senão, né, irmãos, a gente fica nervosa. 1 Samuel 25:3 vai dizer assim. E era o nome de Nabal, e era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento. Fala comigo, de bom entendimento? Ah, fala mais forte, uma mulher de bom entendimento? Oh, aleluia! E formosa. Quando fala bonita, eu fiquei curiosa. Eu falei, a Bíblia fala que essa mulher é formosa. Como essa mulher deveria ser bonita, né, irmãos? A curiosidade de saber como ela deveria ser. Mas vamos lá. Ela era de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. O nome do esposo dela, né? O nome dele vai dizer que ele era um homem ruim. Ele não era um bom homem. Ele não era um homem sábio, diferente da sua esposa. E a Bíblia vai dizer que esse homem, Davi ajudou ele. Uma época de uma guerra, Davi mandava os soldados dele tomar conta do deserto, do pastoreio de Nabal. Porém, quando Davi precisou de Nabal, Nabal virou as costas para ele. Davi vai mandar os seus homens lá, na casa de Nabal, pedir ajuda. Mas Nabal nega a ajuda. Ingratidão, né, irmãos? Ingratidão. E ele nega a ajuda, e a Bíblia diz que Davi vai ficar muito furioso com aquele homem. Não é de menos. Eu te ajudei, na hora que eu preciso, você vai virar as costas para mim? E quando os mensageiros chegam lá para falar para Davi que Nabal havia negado, aleluia, a sua tropa, ali, a sua ajuda, a Bíblia vai dizer que Davi, ele se enfurece de uma tal maneira que ele vai pegar os homens dele, vai preparar, acredito que mais de 400 homens que eu estava lendo, a Bíblia vai dizer que ele se prepara e fala, vamos lá atacar ele. Não só ele, mas ele, a família toda dele. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, um mensageiro vai, e ela nega, e depois aquela mulher, Abigail, ela fica sabendo disso. Que os mensageiros de Davi estavam vindo ao encontro do seu lar para destruir a casa daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que ela não fala nada com seu esposo. Ela prepara um banquete, ela prepara tudo. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 25:18.
Olha o que ela faz quando ela soube que os homens estavam vindo ao encontro da casa dela. 25:18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 ganchos de passas, 200 pastas de figos passados e pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Ela não falou nada para o seu marido, ela pegou tudo que ela tinha de melhor, ela pegou tudo. Foi a sabedoria que ela teve naquele momento. Pegou tudo e vai ao encontro do exército de Davi. Olha que sabedoria. E quando ela se apresenta ali, irmãos, eu não vou ler o texto, ela se rasga ali para Davi. Aleluia. E vendo, pois, Abigail a Davi, apresentou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. A Bíblia vai dizer que ela se prostra diante de Davi. Ela se rasga, ela fica ali com aquele sentimento de, pelo amor de Deus, não faça nada com a minha família, sem ter culpa nenhuma daquilo ali. Muitas das vezes nós temos que nos humilhar, descer, mesmo sem ter nada a ver. Eu não fiz nada para acontecer isso, mas eu te peço perdão. Mas a culpa não é minha, mas eu te peço perdão. Eu louvo a Deus toda Santa Ceia nesse lugar onde há a troca de cálice. Porque eu falo, mais uma oportunidade que eu posso trocar o cálice com você e olhar nos teus olhos e o diabo não pode me condenar. Ele não pode dizer para mim, você está trocando o cálice com a Liliane, mas você não fala mal de Liliane? Não, Satanás, você não pode fazer isso comigo. Porque todo dia eu procuro me consertar para trocar todo mês o meu cálice com você. E Satanás não pode me julgar nem te julgar. Porque é isso que ele quer. Ele quer olhar para você e falar, ué, comunhão? Se ele não tem comunhão contigo, eu tenho comunhão com ele. Ele não fala comigo, mas eu falo com ele. Ele não está num dia bom, mas eu dou a paz do Senhor para ele. Ele é assim que a vida segue. E um novo dia, uma nova oportunidade. E nós vamos seguindo em comunhão. Porque Satanás odeia a comunhão. Ele quer destruir a nossa comunhão. Ele quer destruir a nossa casa. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer roubar a nossa alegria. Nós decretamos nessa noite. Declara comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, fica com essa palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Aleluia, eu não vou me estender que já está no horário. Mas essa foi a palavra que Deus me deu. Aleluia, blinda a sua família. Cuide do que é seu. Aleluia, vamos ficar de pé que eu quero orar com você nessa noite.